Essa história de vida é da Juliana Reiche. Juliana é uma mulher branca, seu cabelo é liso, de tamanho longo e claro. Ela está sentada, vestida com uma camisa, com manga longa branca e estampada com flores azuis, verde e rosa. E um par de brincos médios e cinza. Atrás da Juliana há uma parede laranja e uma janela branca. Fim da descrição. Qual é o seu nome? Eu sou Juliana Reiche. E onde você nasceu? Nasci aqui no Rio de Janeiro mesmo, no município do Rio de Janeiro. Em que data? 30 de março de 89. E quem cuidou de você na infância? Então, eu nasci numa família em que meu pai e minha mãe me criaram juntos, né? E mais 2 irmãos. Então, nós somos 5, eu sou a filha mais nova. E eles que me criaram, né? Eu tive muitos tios, né? Tinha 6 tios que também participaram um pouco da minha vida. Uma tia que foi uma mãe para mim. E essa é a composição da minha família. E quais eram um pouco os costumes da sua casa durante a infância? Na minha casa, a gente sempre tem um costume de ter tempos de qualidade juntos, né? Então, eu tenho muita lembrança do meu pai brincando, né, com a gente. Ele sempre priorizou muito isso. E meu pai não teve uma infância com muitos recursos, então ele se organizou durante a vida para tentar proporcionar isso para a gente. Então, a gente sempre tinha o foco do estudo e da saúde, né? Ele não teve isso e proporcionou isso para a gente. Então, eu tenho essas lembranças assim, desse cuidado com a educação, com o lazer e com a saúde. E você gostava de ouvir histórias? Olha, eu ainda peguei uma fase em que existia pouco diálogo dentro da família, né? Então, eu acho que talvez a gente tinha uma pegada religiosa, então talvez histórias religiosas, mas fora isso, a minha família nunca foi muito de diálogo. Ainda naquela época da pouca conversa, né? A criança faz o que precisa ser feito, pouco diálogo. Diferente da minha criação, por exemplo, com a minha filha, né? Onde eu dialogo, converso com ela. Eu acho que eu ainda peguei essa fase zero tecnologia, zero diálogo. A criança precisa fazer o que precisa ser feito. Eu acho que essa foi a minha criação, né? Diferente do que a gente vive hoje. E essas histórias religiosas, quem te contava? Meu pai sempre foi muito de me contar essas histórias e eu tenho essas lembranças. Acho que hoje perpassa um pouco da minha vida adulta. Mas fora isso, eu inclusive falei isso na entrevista que a gente fez no início, né, que eu não conheço muito da minha história da minha família, né? E depois daquela entrevista que a gente teve, eu fiquei curiosa, né, para conhecer um pouco a história do nome, essa coisa toda. Mas fora essas histórias religiosas, eu conheço pouco da história da minha família, né? Você falou que seu pai gostava muito de brincar. O que você mais gostava de fazer quando era criança? O que eu mais gostava de fazer? Eu sempre fui muito arteira, então sempre gostava muito de andar de bicicleta, andar de patins, ralar mesmo o joelho. Enfim, sempre brinquei com os meus irmãos, né? Tenho 2 irmãos homens, então a gente sempre brincou muito. Então acho que essa coisa da brincadeira lúdica, né? Do tempo, das coisas erradas que a gente fazia, né? De tocar campainha e sair correndo. Essa foi a minha época, né? Minha época de brincar na rua mesmo. E quando você era criança, você tinha uma imagem assim, do que você gostaria de ser quando crescesse? Sim, eu queria ser ou psicóloga ou trabalhar na área da educação física. Eu não fiz nada disso, né? Mas eu sonhava, assim, em fazer algo relacionado à natureza, esporte. Me vi um pouco na área da psicologia, de ouvir o outro, mas acabei seguindo para a área do serviço social. Mas pensei em trabalhar na área da educação, mas acabei entrando para a área do serviço social, que eu posso falar mais um pouco também. Tem mais alguma coisa que você gostaria de contar em relação à sua infância? Da minha infância, acho que a minha infância foi com pouco diálogo e pouca troca.
E se fosse para mudar, eu mudaria isso, né? A gente precisa conversar com a criança, a gente precisa não ter medo de falar a informação. Eu acho que os meus pais tinham medo de informar, né? Medo de falar sobre sexo, falar sobre drogas, falar sobre o mundo, né? Porque acho que na cabeça deles, se não falar, é melhor que não vai saber. Mas não, a gente tem a informação, né? Com os amigos, na escola, onde for que a gente... E eu acho que é um ponto, assim, né, da minha infância e adolescência. A falta de diálogo foi algo que me fez refletir hoje na minha maternidade. Como é que foi essa experiência na escola? A escola, para mim, não era um ambiente que eu me sentia confortável, né? Eu não gostava muito de estar naquele ambiente, era tudo muito difícil para mim. E eu acabei também tendo escolhas que me fizeram me afastar do ambiente escolar. Então, eu precisei entender a importância do estudo para eu conseguir, de fato, fazer uma faculdade, né? Concluir a minha faculdade. E você lembra qual foi a sua primeira lembrança da escola? Eu tenho algumas lembranças no ensino fundamental de uma professora que eu tive de português, que ela era muito carinhosa, que ela ensinava a gente de uma forma muito, muito humana, né? Com uma empatia, né? E eu lembro muito dela ensinando. E uma outra situação também foi numa escola em que uma professora de artes fez uma atividade lúdica com a gente. Até hoje eu amo dobradora, né? Então, essa coisa da arte, da cultura, da informação sempre me fez assim brilhar os meus olhos. E hoje no CEDAPS eu trabalho com um projeto dentro de escolas, né? Utilizando a arte e a informação, um dos nossos projetos da nossa área. E eu me apaixonei por uma professora que usou a arte e a informação para falar sobre ciências na época, né? Enfim. Depois da escola, você fez algum outro curso? Fiz sim alguns cursos no Senai, né, de informática, fiz curso de fotografia, de férias, sempre gostei de estar me qualificando, sempre trabalhei desde muito nova, né? Na época, com 15, 16 anos, você podia trabalhar, né? Eu não era jovem aprendiz, então sempre trabalhei. Assim que eu acabei o ensino médio, eu entrei na faculdade, fiz serviço social, me formei, fiz a minha monografia na área de prevenção ao uso e abuso de drogas. Não consegui fazer a pesquisa onde eu queria fazer, que era dentro de um CAPS-ED, eu acabei fazendo dentro da faculdade, né? E aí eu fiz uma pesquisa qualitativa com os alunos da faculdade sobre a prevenção nas escolas, né? E aí a gente teve aí mais de 90% dos participantes da pesquisa não tiveram nenhum tipo de oficina, palestra ou espaço de reflexão sobre o uso e o abuso de drogas, né? E foi uma monografia importante, interessante, que a partir daí também, hoje a conselheira do CEDAPS, que é a Rogéria, que me indicou para o CEDAPS, né? Ela me dava aula, era minha professora, e ela me viu lá grávida, com o maior barrigão na faculdade, e ela me convidou para trazer o meu currículo aqui para o CEDAPS, para uma vaga, né? Eu tinha, sei lá, estava com 7, 8 meses, com a minha filha na barriga. Por que você escolheu fazer esse curso? Do serviço social. Então, o serviço social tem um pouco a ver com a minha história de vida, né? Eu tenho um pai que trabalha com pessoas em situações de rua. Ele sempre trabalhou com acolhimento e com o encaminhamento dessas pessoas para centros de reabilitação. E eu cresci nesse ambiente, né, de escuta, de acesso a serviços e políticas públicas. E comecei a pesquisar um pouco sobre essa área, que sempre me encantou, né? E até que eu vi o curso de serviço social, não entendia muito bem, né? Entrei na faculdade sem saber de fato como era, acho que todo mundo é assim, né? E depois que fui entendendo a prática profissional, fui entendendo como que funcionava, né? E aí conheci a Rogéria na faculdade. E a partir daí que começou, sempre trabalhei, mas foi a partir da faculdade que eu comecei e entendi qual era a minha área de atuação. Então, no serviço social você faz o estágio 1, 2 e 3.
E eu falei, eu quero fazer um estágio em cada área, né? Porque o serviço social, você pode trabalhar na saúde, você pode trabalhar na assistência, você pode trabalhar no terceiro setor. E eu quis fazer um em cada área, né? Fiz no segundo setor, lá em Magé, na SEDAI, que era uma empresa na época sobre meio ambiente. Gostei de trabalhar com comunidade. Eu falei, é isso que eu quero, trabalhar com comunidade. No segundo, eu fiz no Educap, lá no Complexo do Alemão, conheci a Lúcia. E aí eu vi, não sei que eu quero trabalhar no terceiro setor, quero trabalhar em favela. E aí o terceiro foi aqui no CEDAPS. E a partir daí eu tô até hoje aqui no CEDAPS. Como é que a escolha desse curso influenciou na sua vida? Então, a escolha desse curso, ela veio a partir da minha história de vida, né? Vendo a prática profissional, né? Ou a prática social da minha família, né? E hoje, na verdade, minha escolha profissional faz sentido para toda a minha vida, né? As escolhas, né? A forma de educar, a forma de ouvir, a forma de me posicionar. Então, a minha área profissional, a minha escolha profissional perpassa a minha área pessoal, né? Faz todo sentido. Hoje faz todo sentido. Eu entendo que eu me encontrei profissionalmente, sabe? Que é isso. Você mora no Rio hoje em dia? Moro no Mas Rio. você sempre morou? Sempre morei no Rio. Sempre. E você é casada? Fui casada durante um tempo, né, com o pai da minha filha. E hoje não, hoje eu tô solteira e é isso. Você tem uma filha, né? Sim, tenho uma filha, que é a Clara, que veio... Então, a minha gravidez, ela não foi planejada, né? E aí é engraçado que hoje a gente tem oficinas temáticas relacionadas à prevenção da gravidez, né? E eu tive uma gravidez onde eu não planejei, né? Então, quando a gente senta, a gente fala com propriedade, né? Com essas meninas nas escolas, nos espaços que eu trabalho, né? Então, eu conheci o pai da minha filha num carnaval, né? E de repente, com 20 anos, eu me deparo com um barrigão, né? No meio da faculdade. Não foi algo fácil, né? Eu vim de uma família muito religiosa, em que eu achei que eu precisaria esconder essa gravidez, e foi totalmente ao contrário. As pessoas me apoiaram, ninguém me obrigou a esconder nada ou fazer algo, né? Porque antigamente as mulheres tinham que casar, né? Se engravidasse por aí, e eu fiquei com essa coisa na minha cabeça, e isso não aconteceu, né? Todo mundo me acolheu e eu consegui escolher se eu queria ou não ficar com o pai da minha filha. Eu fiquei com o pai da minha filha, né? A gente criou ela durante um tempo. Não foi fácil ter uma filha muito nova, porque 20 anos você ainda não se estruturou profissionalmente, você ainda não tem a tua casa, você ainda está estudando, né? E você não tem estrutura nenhuma. E depois que eu entrei no CEDAPS, as coisas foram se alinhando. Eu digo que o CEDAPS foi o lugar que eu consegui criar a minha filha, né? O lugar que eu consegui me estabilizar emocionalmente para cuidar de um outro ser, né? Porque o CEDAPS, ele é esse espaço de escola profissional, mas também um lugar em que você aprende a ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, porque você começa a entender a diversidade de pensamento, a diversidade de pessoas, né? O acesso que as pessoas têm ou não têm a direitos básicos que para você, né, para uma criação você tinha, e de repente você vê que não é assim e você sai da sua bolha, né? Eu não nasci numa comunidade, numa favela, numa periferia. Comecei desde muito nova a estar nesses espaços, mas de fato você não estando naquele lugar, não morando, não nasci naquele lugar, é diferente, né? Então o CEDAPS me fez entender a realidade de uma outra forma, me fez talvez a mãe que eu sou hoje, me fez a pessoa que eu sou hoje, né? Então a gente tem essa metodologia, eu brinco lá na nossa equipe dizendo, né, a construção compartilhada de soluções locais eu uso na minha vida, né? Construir com quem eu amo, né? Construir um sonho, construir um objetivo junto, pensando no problema para ele ser resolvido, né? E aí a prática profissional me faz ser, sim, uma pessoa melhor, né? O CEDAPS, ele é uma escola, o CEDAPS é um lugar que a gente se sente acolhido, respeitado, e faz a gente querer
viver isso não só no ambiente profissional, mas no nosso ambiente, na nossa casa, né? Tem a ver com a nossa história de vida mesmo. Como é que é esse ser mãe, essa maternidade para você hoje? Então, eu digo que o CEDAPS não só me ensinou muito sobre a maternidade, mas foi um provedor também, né? Então, eu me encontrei ali uma mãe solo, né? E com muitas dúvidas, com muitos medos, né? E o CEDAPS sempre respeitando essa maternidade, respeitando o tempo, né? As minhas necessidades. Então, eu digo que o CEDAPS, ele continua sendo muito importante para a criação da minha filha. Então, eu consegui criar a minha filha porque eu estava num lugar acolhedor, né? Eu estava num lugar que respeitava essa maternidade, que entendia essa maternidade, né? Que me impulsionava, que me impulsiona. Então, faz muito sentido estar aqui, né? Então é isso. O CEDAPS foi o seu primeiro trabalho? Não, eu sempre trabalhei desde os meus 16 anos. Eu trabalhei na área do comércio, em venda, em shopping, né? Saí do shopping, fui trabalhar em uma clínica de odontologia. E aí depois entrei para a área de cultura. Então eu trabalhei numa empresa de panfletagem, divulgação cultural, onde eu divulgava espetáculos teatrais, festas, eventos. E a partir daí eu abri uma empresa. Em 2013 eu abri uma empresa de divulgação e comecei a estagiar no CEDAPS. E aí eu fiz isso muito em paralelo, né? Divulgava os espetáculos no final de semana, à noite, e trabalhava no CEDAPS. E assim eu fui conseguindo criar a minha filha, né? E aí chegou um momento que eu já não era mais estagiária, que já tinham me convidado a estar como equipe técnica, que eu precisei deixar o meu trabalho de divulgação final de semana de lado, porque senão não ia ter tempo nem qualidade de vida. E foi a partir de 2017, 2016, que eu fiquei integral no CEDAPS, né? Então, desde 2013, esse ano, né, dos 30 anos, eu faço 10 anos aqui e eu fico muito feliz de fazer parte dessa história. Eu me emociono porque, de fato, eu visto a camisa do CEDAPS, né? Eu amo trabalhar aqui, não é por pessoas, é uma realização pessoal, né? Quando você faz o que você realmente gosta, isso faz sentido para a sua vida, né? Lógico que é um trabalho, que existe responsabilidade, mas quando você faz e você gosta do que você está fazendo, é diferente, né? E eu costumo dizer para quem entra na nossa equipe ou está com a gente, para valorizar esse lugar, sabe? Que é um lugar onde a gente costuma dizer, só erra quem faz, né? Então tenha coragem. A gente costuma dizer lá na equipe que a direção acredita mais na gente do que a gente mesmo, né? Vai lá que você vai conseguir, faz, né? E é isso. Você contou que chega no CEDAPS pela Rogéria, né? Sim. Um pouco a partir da faculdade, mas conta mais como é que foi esse encontro com o CEDAPS. Sim. Eu fiz o segundo estágio obrigatório no EduCap. O EduCap, lá no Complexo do Alemão, ele faz parte da Rede Nacional de Comunidades Saudáveis, que é a rede que atualmente a gente faz o assessoramento na área de prevenção e cuidado. E aí eu me encantei com a área comunitária e me encantei com o terceiro setor. A partir daí, eu estava com um barrigão enorme, a Rogéria falou, Ju, não dá para você ir para campo agora, você precisa de um estágio em que você possa ficar no computador, porque você está com a barriga enorme, como é que vai ser isso? E aí eu comecei a mandar alguns currículos, nada de eu conseguir, minha filha nasceu, continuei mandando currículo, e aí, de repente, a Wanda, que é a minha atual chefe, maravilhosa, precisou de uma pessoa para estar na digitação de alguns livretos, de algumas apostilas de um projeto específico. E aí eu mandei um currículo e ela me convidou, então a partir de uma indicação da Rogéria, né? Em 2013, então, eu entrei para o projeto Rede Nacional de Comunidades Saudáveis, mas a partir daí, então, no Rede Nacional de Comunidades Saudáveis, eu comecei a desenvolver, então, um projeto Reciclação no Morro dos Prazeres, e aí a gente fez projeto sobre tuberculose, sobre HIV, e aí foi desenrolando e estamos aí até hoje. Dentro desses 30 anos de CEDAPS, 10 anos seu aqui dentro, qual você acha que foi a sua contribuição para o CEDAPS?
Então, a minha contribuição para o SEDAPS foi estar disponível, né? Ouvir, me propor a ter uma escuta ativa para as demandas que vinham até mim, tentar resolver e trazer experiências institucionais, né? Eu acho que a questão do advocacy, né, do controle social é algo que me encantou, que eu não conhecia e que eu acho que eu contribuo de uma certa forma, né, uma coisa nova. Trabalhar com advocacy na saúde, na prevenção, né, trabalhar com acesso aos direitos. Então, acho que essa representação institucional que a nossa área faz é algo que eu consigo agregar de alguma forma, né, para o SEDAPS. Estar nos territórios, ouvir a demanda do território e pensar junto com a equipe, né, sobre ações propositivas para esses lugares. Então, eu acho que essa atuação em equipe, né, de uma forma compartilhada, agrega valor ao SEDAPS. Você percebe alguma mudança em você desde que você entrou no SEDAPS até agora? Muitas mudanças, né? Como eu te falei, hoje a área de prevenção e cuidado realiza o assessoramento a lideranças que realizam trabalho dentro de favelas, periferias, aldeias, quilombos. Eu não vim nesse espaço, né? E eu não tenho uma representatividade a partir dessa experiência, desse lugar. Então, eu acho que as lideranças e esses espaços que compõem o nosso trabalho me influenciam positivamente mais do que eu. Então, eu aprendo muito mais com as lideranças e com quem eu trabalho do que eu entendo que eu consigo agregar valor, né? Então, uma liderança, por vezes, não tem uma faculdade que eu tenho, mas tem muito mais experiência, tem muito mais história de vida, né? Tem muito mais o que ensinar do que eu. Então, o SEDAPS se agrega valor a partir dos seus projetos na minha vida, né? Por histórias de vida, por percepções, né, das pessoas que compõem nossos projetos. Então, né, essas lideranças vivenciam situações de violência, de abuso, né, de falta de políticas públicas, e isso muda a nossa percepção da vida, né? E aí você vê um grupo de mais de 200 mulheres, eu posso dizer mulheres porque é uma composição maior, que em meio aos desafios da vida, em meio à falta de recurso, em meio à falta de acesso à saúde, à educação, ao lazer, tem uma felicidade dentro delas, né, que vai contagiando a gente. E a gente começa a ver a vida de uma outra forma. Sem querer romantizar, mas é verdade, né? Porque existe uma vontade de viver, uma vontade de lutar pelos direitos dos outros, né? Que isso, de uma certa forma, influencia a nossa vida pessoal, né? Quando você vê voluntariamente pessoas buscando a promoção da saúde, buscando o direito de outras pessoas, não tem como não influenciar a nossa vida pessoal. A gente muda a ótica, a gente valoriza mais os nossos, o que a gente tem, não tem jeito, né? Acho que é isso. Dentro de toda essa experiência com o SEDAPS, tem alguma história, algum momento que te marcou, especialmente com o SEDAPS? Sim, a gente fez uma pesquisa participativa lá no Morro do Borel, junto com uma liderança que é o Felipe Vieira, e a gente envolveu os agentes comunitários de saúde, o serviço, os parceiros locais, escolas, CRAs, instituições da comunidade, para fazer uma pesquisa sobre tuberculose. E nós fizemos várias caminhadas por lá, nós fizemos um levantamento grande com mais de 200 pessoas da comunidade, e isso marcou muito a minha história no SEDAPS, né? A gente fez uma caminhada pela comunidade, visitando as casas com maior incidência, né? Então a gente teve acesso a famílias com 10 pessoas morando num cômodo só, sem ventilação, sem sol, né? Com pouco acesso ali à alimentação.
E a gente começou a mapear essas famílias, a gente começou a articular com os serviços para essas famílias terem acesso às políticas e à proteção social. E foi bem no início da minha atuação no CEDAPS, isso me marcou. A gente entrou num beco meio-dia e não tinha sol, né? 3 casas sem sol ao meio-dia, né? Então, para quem começou a trabalhar com tuberculose, eu fiquei assustada com aquilo, né? Como é que pode tuberculose, uma doença do passado? Não, ela existe ainda, né? Uma incidência muito grande no nosso estado. E a partir desse projeto eu me encantei muito com o tema da tuberculose. Hoje eu trabalho com isso na minha área, né? E um outro projeto também que me marcou muito foi o Reciclação, em 2014, que eu trabalhei com a Cris dos Prazeres. O CEDAPS não tem a prática da gente trabalhar semanalmente numa localidade, né? Ou então estar lá diariamente. Em 2014, eu estive no projeto Reciclação, que é um projeto de reciclagem que acontece, hoje não tem mais, mas em 2014 acontecia no Morro dos Prazeres, e eu consegui entender como que funcionava o dia a dia de uma liderança comunitária, porque eu estava com ela lá de segunda a sexta. Então, a articulação com a escola, a articulação com o CRAS, com a unidade de saúde, com os moradores. Foi uma experiência muito rica, né, porque eu identifiquei todos os desafios de um território, todas as potências, e a partir daí eu entrei na área de prevenção e cuidado e consegui apoiar essas lideranças de base comunitária, acho que com mais eficiência, né, estando no território, entendendo como aquilo funciona. Então foram esses 2 projetos, a Comunidade na Luta pela Tuberculose e o Reciclação, que marcaram a minha história com o CEDAPS. Muito forte, muito lindo. Você já contou de muitas pessoas, mas tem pessoas que você conheceu através do CEDAPS que te marcaram? Então, a Cris, ela aí, ó. A Cris é uma delas, né? A Cris dos Prazeres, que é essa liderança lá do Morro dos Prazeres, que no momento que eu estava no Reciclação, no projeto, eu estava passando por um momento bem delicado na minha vida. Eu estava me separando do pai da minha filha e em 2014 eu estava na minha área profissional vivendo coisas bem bacanas, mas na minha área pessoal eu estava precisando ser acolhida. Então a Cris foi uma pessoa que me ensinou muita coisa, né? E me fez talvez até superar, né? Porque ela é uma mulher com muita autoestima, com muita garra, né? Com muita visão. E em meio àqueles desafios que eu estava vivendo, ela conseguiu ali me colocar num lugar em que eu comecei a me enxergar enquanto mulher. Foi muito importante, né? A Rogéria também, que é essa minha professora que me indicou aqui para o CEDAPS, é uma pessoa muito querida. E tantas outras, mas assim, pessoas que eu conheci a partir do CEDAPS, o Carlos Basília, o Roberto Pereira, são 2 ativistas do movimento de tuberculose que fazem parte do Fórum de Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro, que são ativistas históricos, né, que trabalharam muito durante muito tempo e que eu conheci a partir da representação institucional do CEDAPS, enquanto colegiado do Fórum. Mas você falou agora sobre movimentos sociais, sobre ativistas sociais. Né? Você lembra em que momento você começou a se interessar pelo movimento social, por esse engajamento social? Sim, a partir do projeto Comunidade na Luta pela Tuberculose, a gente começou a entender que é uma doença que tem seus determinantes sociais de saúde, né? Então, é uma doença que se você não tiver o que comer, você não consegue fazer adesão ao tratamento e finalizar o tratamento. Se você não tiver o transporte para ir até a unidade de saúde, você também não consegue concluir. E a partir daí, a gente viu os gargalos que existem para esse paciente concluir o tratamento. E aí eu comecei a entender a importância de estar realizando esse advocacy, de estar realizando o controle social, tanto como conselheira distrital de saúde, tanto quanto membro do Fórum de Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro. Então, seja fazendo a incidência política para um hospital não fechar, né, um hospital de referência para quem trata de tuberculose, seja para intervir sobre os insumos de prevenção, camisa interna e externa, né, que é um direito nosso. Então, se não tem, a gente tem que ir lá no conselho, tem que ir no departamento, tem que ir no programa, né, para falar sobre essa falta de insumo. Então, eu acho que foi a partir de 2014 que eu comecei a entender a importância desse advocacy,
né, para o nosso trabalho. Foi a partir daí. E você destacaria algum aprendizado que teve com o SEDAPS? Com relação ao advocacy, né? De uma maneira geral. Então, com relação ao advocacy, a gente sabe, eu percebi a partir dessa participação nessas instâncias de controle social, né, que a gente, entendendo a necessidade do coletivo, se juntando, né, e estrategicamente, junto com o governo, propor uma melhoria, a gente consegue chegar lá. É um passinho de formiguinha, mas a gente consegue, com estratégia, com parceria. A gente não consegue chegar em nenhum lugar sozinho. O SEDAPS tem essa aprendizagem, né? Eu consigo entender a importância da rede, né? Da importância do coletivo. A gente, como terceiro setor, a gente precisa do primeiro setor, a gente precisa do segundo setor, a gente precisa desde do senhorzinho lá da padaria, da comunidade, até o gestor de um programa. Então, essa construção compartilhada é uma aprendizagem para a vida, né? Para a nossa vida. Você acha que esse seu trabalho, então, foi um trabalho de promoção de saúde no SEDAPS? Eu acho que toda intervenção profissional que perpassa todas as áreas tem um viés da promoção da saúde, né? Quando a gente pensa que a promoção da saúde não é pensar em saúde, não é ausência de doença, né? A pessoa pode ter um HIV, pode ter uma tuberculose, pode estar no tratamento de hanseníase e ter saúde, né? E ser uma pessoa que promove saúde no teu território, né? Quando a gente fala que como comunidades podem ser saudáveis, né? O que tem numa comunidade? Não são só os desafios, não é só doença, não é só violência, né? Tem potência, tem espaços, né? Tem cultura, tem lazer, tem pessoas que realizam junto ali e propõem ações que podem trazer melhoria para aquela comunidade. Então, todas as ações do SEDAPS pensam sim na promoção da saúde, né? Seja de um determinado território, seja da equipe, seja de um grupo maior, seja de uma unidade de saúde. E qual você acha que é o legado do SEDAPS na sua vida? Eu acho que o legado do SEDAPS na minha vida acho que é entender que a gente não vai para frente sozinho, né? Que a gente precisa de pessoas, de parcerias, de opiniões. Um legado do SEDAPS na minha vida é saber que a gente não sabe tudo, a gente ter certeza que a gente não sabe tudo, que a gente pode estar sempre aprendendo, né? Que não existe ninguém melhor, as pessoas só têm meios diferentes, né? O legado do SEDAPS para a minha vida é a importância da escuta ativa, né? Da gente poder ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, entender o que é bom para mim não é bom para o outro, né? Tem muita coisa que a gente aprende aqui no SEDAPS, sabe? Mas eu acho que o mais importante e o que realmente é um legado é saber que a gente... É ter certeza, na verdade, que a gente não sabe tudo e que a gente tem que estar sempre aprendendo. E que a gente só pode dar um passo, né, se a gente tiver, de fato, com outras pessoas, com outras opiniões, né, com parceria, né? Eu acho que é basicamente isso. E o seu legado para o SEDAPS? O meu legado para o SEDAPS é que, independente de projeto, de recurso, de parceria, a gente precisa fazer as coisas de verdade, sabe? Fazer com excelência, fazer da melhor forma, né? Porque dentro da nossa atuação, nem sempre a gente tem recurso. Mas, independente disso, a gente está fazendo para alguém, para algum lugar, com as pessoas, né? Então, eu acho que o meu legado para o SEDAPS é fazer da melhor forma, independente de quem vai receber isso, né? E eu acho que, voltando só um pouquinho para o que você falou do legado do SEDAPS, uma coisa importante que eu queria destacar e que eu sempre aprendi, né, com a Kátia e com a Wanda, é essa coisa da gente não fazer para, mas fazer com,
né? A nossa metodologia construção compartilhada destaca muito isso. A gente não está fazendo para alguém, não é uma ideia que vem da nossa cabeça para um determinado grupo, né? Mas ele é construído compartilhando ideias, pensamentos, compartilhando desafios e a partir daí pensando junto numa solução, né? Então isso é uma aprendizagem também para a minha vida, né? Até para a criação da minha filha, por exemplo, né? Ela tem um pensamento, uma ideia diferente da minha, mas eu preciso sentar com ela, entender como que ela pensa e pensar numa solução. Isso a gente leva para a nossa vida, isso é um legado, né? A gente não pode impor as nossas ideias, nossas opiniões, em tudo, né? Imagina se a gente não constrói um projeto pensando todo mundo junto, uma ideia já formada, né? Então acho que isso é um legado também que fica para minha vida. E pensando para frente, você tem planos para o futuro? Eu quero fazer um mestrado, quero talvez pegar essa prática profissional, né, e conseguir passar para outras pessoas. Tenho essa vontade de colocar a prática na teoria e conseguir reproduzir isso para outras pessoas. Tenho essa vontade. Você falou um pouco disso quando se descreve como mãe hoje, mas te perguntar como é que você se entende como mulher hoje? Como é que você se descreve como mulher hoje? Isso foi um processo que eu só consegui viver talvez agora na pandemia, porque eu sempre me vi como mãe, né? Eu sou a mãe da Clara e foi um processo difícil para mim também, entender que eu sou mulher, né? E hoje eu acho que eu consigo dizer, não é fácil, né? Uma mãe solo, você se preocupa muito com a criação do seu filho e você às vezes deixa de viver os seus sonhos, mas eu acho que aos pouquinhos eu tô conseguindo me entender enquanto mulher, me entender que eu tenho um objetivo. Foi difícil para mim saber que eu queria fazer um mestrado, né? Eu sempre, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer. Hoje eu falo, não, eu quero fazer, só preciso achar o melhor momento. Mas eu acho que é um passo de cada vez, né? E aí eu acho que esse legado dessas mulheres que a gente trabalha, né, no assessoramento da nossa área de prevenção e cuidado, ter acesso a essas mulheres, que muitas delas viveram situações de violência, são mães solo, criaram seus filhos sozinhos e hoje, né, conseguem ser multiplicadoras de informação no seu território, acho que me fez me entender também mulher, né? Então, a atuação contribui para a minha vida profissional, né? Contribui para eu me entender enquanto mulher. Chegando agora já nas perguntas finais, como é que foi contar a sua história hoje? Olha, foi difícil contar, porque quando a gente fala, a gente se escuta, né? Eu acho que tem muito tempo que eu não falo de mim, então não foi fácil, mas foi gostoso. Talvez eu mudaria algumas coisas, tá? Mas foi bom se ouvir. E tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Eu acho que é um privilégio acho que fazer parte do CEDAPS, é um privilégio fazer parte dessa equipe, né? É um lugar acolhedor, é um lugar onde a gente aprende, é um lugar que a gente pode ser a gente, né? É um lugar que a gente pode construir, né? Não é qualquer ambiente profissional que a gente tem essa liberdade, então eu estou feliz de fazer parte disso.